Olá, todo mundo. Esperando o pessoal entrar, a Karina entrar. Tudo bom, Bia? Tô aqui colocando o título. Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá, Cleia. Vou chamar aqui a Karina que já está. Enquanto isso, o Instagram está avisando ao pessoal que estamos entrando. Sejam bem-vindos. Olá, Karina. Oi, Paula. Tudo Veja bom? como é que tá a minha imagem. Tá Se ótimo. tá dentro, porque como eu te falei, eu só tô me vendo parada. Tá Não, quase mas tá ótimo. cristalizado. Tá bem enquadrado, tá linda. Então tá bom, a gente vai fazendo como pode, né? Ah, sim. É o que a tecnologia nos permite no momento, né? Então, se permite isso, só você se É. ver, tá ótimo. Você tá bem. Bem-vinda para esse espaço, né? Como eu te falei por mensagem, eu tenho feito uma sequência de lives com gestalt terapeutas para a gente falar sobre a gestalt terapia, levar a gestalt terapia para o maior número de pessoas possível. E você escolheu o tema, né? Falar um pouco sobre o contato disfuncional, como que a Gestalt terapia vê um pouco sobre isso. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo. Você vai começar a falar, e aí de vez em quando eu vou entrando, interrompendo, acrescentando ou não, mas a gente vai construindo junto. Convida todo mundo também que está assistindo poder colocar comentários, de vez em quando eu vou dar uma lida para ter essa participação de todo mundo. Bem, Karina é uma pessoa que dispensa comentários, dispensa apresentações, mas vocês sabem, a gente sempre apresenta um pouco mais. A Karina ela é gestalt terapeuta, ela trabalha, ela é de São Paulo. Ela atualmente abriu uma pós, não é isso? De gestalt terapia lá em São Paulo. Então, super recomendada. Quem for de São Paulo, região, não se esqueçam de não olhar a primeira formação dela antes de decidir qualquer coisa, porque é muito, muito interessante o curso. Tenho certeza que foi feito com muito amor, como tudo que a Karina faz. A Karina ela é super famosa, não só entre os gestalt terapeutas, mas entre o público de forma geral, com o seu trabalho que ela faz sobre luto, suicídio, enfim, ela é muito conhecida por esse ramo. Então, ela vai estar falando hoje não só sobre isso, mas falando de uma forma geral sobre a visão da Gestalt terapia. Então, mesmo que você não seja Gestalt terapeuta, eu acho que, né, ou não seja psicólogo, é sempre se aproveita algo do que a Karina fala. Não tem jeito, a gente senta para escutar a Karina. Muita coisa a gente leva para a vida. Então, bem-vinda, Karina. Abre espaço para você falar à vontade, do jeito que você quiser. Paula, primeiro eu quero te agradecer e quero falar para todos que estão nos ouvindo o carinho que eu tenho por você. A gente tem tentado, né? Faz acho que uns 3, 4 anos, né, Paula? A gente tem se comunicado, né, pelo e-mail, por convites, que minha agenda faz 4 anos que está bem caótica, e aí, afinal, nós conseguimos esse ano, né, fazer um curso online sobre suicídio e luto, uma tarefa da pós-venção. E foi aí que eu tive a grande oportunidade de te conhecer, né? Eu gostava muito, né, dos trabalhos que eu acompanhava, as poucas vezes que eu consigo ver as redes, né, as mídias, que eu não sou muito boa em mídia, não. Eu gosto mais do tete a tete, né, de estar com as pessoas. Enfim, as poucas vezes que eu ia te acompanhando, eu gostava, né, do que eu via, né, do teu trabalho.
E aí eu fui me encantando cada vez mais quando a gente foi fechando para a gente conseguir dar o curso, né? Porque a tua preocupação social, a tua preocupação com o acolhimento com o outro, né? E do outro, me encantou de vez, então foi aí que você me ganhou, né? E eu não podia recusar, né, que a gente pudesse falar nesse momento sobre alguma das coisas que eu acho importante na Gestalt terapia e que você me deixou muito à vontade, principalmente porque por isso que eu escolhi o contato disfuncional. Nós temos aqui em São Paulo, eu fui convidada para fazer parte da coordenação, uma coordenação da pós-graduação em Gestalt terapia, que é da Unixul, né? Então, quem começou com todo esse projeto foi a Rosana Zanella e a Maria Conte, e aí elas me deram a dádiva de me convidar para fazer parte da coordenação, e desde então eu tenho, né, feito parte da equipe de coordenação, e nós convidamos depois a Fátima Martuccelli, então somos 4 coordenadoras da pós-graduação em Gestalt terapia, abordagem clínica e institucional. Esse é o nosso diferencial na Unixul. E, em paralelo, desde setembro do ano passado, eu também ganhei outra dádiva, que é coordenar um curso de pós-graduação em suicidologia, processos autodestrutivos e luto, pela USCIS, que é a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Então, eu tenho tido realmente uma dedicação integral para a gente trazer, tanto para a área da Gestalt terapia, quanto para a área da suicidologia e dos processos autodestrutivos, um conhecimento, e um conhecimento que a gente sempre faz, né? Considerando que a melhor forma da ampliação de contato e de awareness é, né, essa possibilidade da gente ter relações que nos nutrem, né? Ter relações que nos alimentam, alimentam na alma, alimentam no conhecimento, e que isso é um contraponto que eu acredito, né, principalmente para os comportamentos disfuncionais. Eu costumo falar que um comportamento disfuncional e não mais patológico nem saudável, eu não utilizo mais esses termos, mas eu prefiro falar que aquilo que é disfuncional é que apresenta, né, um certo peso, né? Não é muito fácil a gente lidar com comportamentos disfuncionais, porque eles fazem com que a gente sofra demais. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo esse tema para a gente conversar. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é essa mudança de terminologia que a gente, em Gestalt, e você sabe muito bem, a gente utiliza, né, muito mais aquilo que está em funcionamento e que provoca uma fluidez. E tudo aquilo que está cristalizado e se torna crônico, né, e monocromático principalmente, são esses comportamentos disfuncionais. Portanto, um contato disfuncional é aquele que se apresenta, né, sem fluidez, sem condições de fazer com que a pessoa possa acreditar que é possível a gente viver bem, é possível a gente construir um certo sentimento de bem-estar. Só que a gente também tem que colocar que, assim, não é utopia da gente ter uma felicidade constante, porque isso não existe, né, Paula? O que a gente tem são momentos, e são momentos dos quais a gente precisa aprender a preservar, né? A preservar para garantir pelo menos a nossa serenidade, né? A nossa condição, né, da gente continuar a nossa vida, porque principalmente durante esse tempo não deve estar fácil para ninguém, né? Inclusive para mim, não é? Então, Nada quando a gente fácil. percebe, não é nada fácil, porque assim, prova disso, por exemplo, eu estou vendo somente a minha imagem congelada, eu consigo felizmente ver a tua imagem. Isso, em algum tempo atrás, para mim, provavelmente seria extremamente doentio, no sentido de eu não ter o controle de como é que vocês estão me vendo, você percebe? Só que também diz respeito a como a gente lida com as situações quando elas acontecem do jeito que a gente não quer, né? E aí, então, quando a gente se vê congelado, não é por acaso que eu estou me vendo congelada aqui, e felizmente vocês estão me vendo em movimento, isso diz respeito a uma função que a gente chama de personalidade. A maneira como
né, a gente se vê e se percebe, tem a ver com essa função personalidade. E muitas vezes o que eu percebo é que um contato disfuncional é aquele cuja função personalidade está bastante alterada, né? Porque muitas vezes a gente se vê mais doente do que a gente é, mais impotente do que a gente é e mais incapaz do que a gente é, né? E aí eu acho que tem a ver com a maneira como a gente vai aprendendo a se amar, a se gostar e a lidar com as situações. Então, cada vez mais eu tenho compreendido que a gente tem que ter uma certa flexibilidade. E eu gosto muito dessa ideia de que a flexibilidade é aquela que permite um contato mais funcional. Não perfeitamente funcional, mas mais funcional. E aí, eu peguei nesse livro aqui, Gestalt Terapia Explicada, Uhum. tá? Um trechinho que está na página 99. E eu queria trabalhar com vocês, né, sobre esta parte. Ele fala assim, o Peirce, temos que reassumir as partes projetadas, fragmentadas da nossa personalidade e reassumir o potencial oculto que aparece por causa da nossa atitude fóbica, evitando a tomada de consciência. Muito material pertence a nós mesmos, que é parte de nós mesmos, tem sido dissociado, alienado, rejeitado, jogado fora. O restante do nosso potencial não está à nossa disposição. Mas eu acredito que a maior parte dele está à disposição, porém, como projeções. Aí eu vou pular um trechinho que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, para dar uma ideia, por exemplo, no Zen, não se tem a permissão de pintar um único galho enquanto a pessoa não tiver se tornado o galho. Ou seja, talvez seja esta maneira como talvez a gente possa pensar em lidar com o contato, né, e com as nossas disfuncionalidades. Muitas vezes a gente toma parte pelo todo, e a gente sabe que isso é um engano, inclusive, né, ofertado pelo ensinamento da psicologia da Gestalt, que, né, o todo é diferente da soma de suas partes, mas a gente entende que, às vezes, a gente se vê muito sem potencial, né, muito sem essa capacidade de potência vital, inclusive, e que, às vezes, uma parte não representa quem somos todos nós. Né? Quando eu falo somos todos nós, é que a gente é muita coisa, é que a gente se subestima, né? Sim. Então, a ideia para se trabalhar, né, num contato disfuncional é que em alguns momentos a gente tem, sim, essas paradas, essas cristalizações, e o convite é que a gente possa resgatar aquilo que é potência na gente, aquilo que é capacidade e possibilidade, né? E aí é um jeito da gente se tornar menos monocromático, se tornar menos estagnados, né? E eu tô falando assim, que volta e meia a gente tem esses estanques na vida da gente, não tem? Eu só sou eu, Paula, e Não, não me tem. deixa sozinha. Não tem jeito. Tem sempre um momento que a gente fica meio na dúvida da nossa potência, na dúvida de quem somos, né? Alguém falou sobre um autoconhecimento, é além do autoconhecimento, né? O contato real, né? Às vezes a gente passa por situações ou momentos onde a gente não se... Parece que a gente não se reconhece, né? Parece que a gente se olha sem se ver de verdade. E aí fica Eu sem acho saber como bonito. agir, né? Eu acho bonito o que você fala, porque às vezes a gente se vê sem se enxergar. Isso é uma grande verdade, porque muitas vezes a gente também se ofusca e se torna míope, porque tem o olhar do outro. E muitas vezes a gente se torna refém do olhar do outro. E principalmente aquele outro que é crítico, aquele outro que nos julga, faz com que a gente realmente acredite, né? E a gente às vezes veste a carapuça sem precisar vesti-la. O que eu estou falando é assim, que o olhar do outro é importante, sim, mas a gente precisa construir uma certa blindagem, porque hoje o que eu mais vejo
são pessoas, né? E aí o contato, o que que é um contato para a abordagem gestáltica? O contato é a apreciação das diferenças. O contato também é uma conscientização de alguma novidade e que você migra para buscar e satisfazer essa tua necessidade. Agora, isso eu quero fazer um parênteses. A nossa necessidade é uma necessidade singular. Então, por isso que a gente precisa aprender a entender que, assim, o meu mundo é diferente do seu, que é diferente de outra pessoa. E muitas vezes, com uma necessidade de ser reconhecido, quem não gosta de se sentir pertencente? Eu, né? Você também. É o que a gente chama de confluência. É uma forma de contato que fica, né, e que faz com que a gente faça uma mistureba nas nossas relações e na nossa autopercepção. Porque muitas vezes o contato se torna disfuncional e o nosso comportamento se torna autodestrutivo, primeiro, porque a gente quer agradar as pessoas. A gente querendo agradar, a gente às vezes se mistura tanto com a percepção do outro que a gente esquece de construir, desenvolver aquilo que eu chamo de blindagem existencial. Só você sabe quais são as tuas próprias convicções. Só você sabe a sua própria verdade. E você, mais do que nunca, sabe sobre o teu sofrimento e as tuas dores. O comportamento começa a ficar muito mais disfuncional quando a gente cuida das dores dos outros e das opiniões alheias e deixa de olhar para a nossa. Então, muitas vezes, tanto em Gestalt quanto na suicidologia, o que eu tenho mais advogado, né, a favor, não sou advogada, somos psicólogas, mas assim, gosto muito, sabe, de defender uma certa blindagem nas pessoas, porque muitas vezes, quando eu mais me senti doente, o momento que eu mais me senti doente foi quando eu abri a porteira e não tive uma certa blindagem e não desenvolvi uma certa fronteira que fosse possível, sim, a integração, mas fosse possível eu discriminar aquilo que era tóxico e o que seria nutritivo para mim. Sim. Porque eu gosto muito de uma cultura facebookiana, né, que um dia eu vi uma postagem, não sei de quem que é o autor, mas eu gosto dessa frase, cuidado com a sua carência, porque ela faz com que você veja amor onde não existe. Né? Sim, Então, assim, quando essa você confluência... fala, me vem uma ideia assim, um medo que a gente tem de não pertencer a um grupo, de não pertencer a uma família, de não pertencer dentro da empresa, de não pertencer a algum lugar, pode fazer com que eu abra mão daquilo que eu acredito que é importante para mim, para ficar no que o grupo considera, o que eu acho que o grupo considera como importante. Porque muitas vezes a gente nem checa, né, se isso é importante para o grupo. Até no relacionamento afetivo amoroso, né, quantas vezes a gente não fala sobre se você se colocar para aquilo que você acredita que o outro quer. Só que na grande maioria das vezes o que o outro quer é você. Do jeito que você Isso. é. E não do jeito que você acha que ele gostaria ou ela gostaria que você fosse. Né? O quão sem graça a gente fica, sem graça mesmo para a relação, quando eu me torno um espelho do outro. Ninguém quer um igual, né? As pessoas querem o diferente, porque é no diferente que a gente cresce. É no diferente que eu aprendo, é no diferente que tem vida, né? E assim, o que você está colocando sobre esse contato disfuncional me leva a essa ideia de que é disfuncional porque de fato não existe o contato, né? De fato eu não paro para entrar em contato comigo, com as minhas necessidades e nem com as necessidades do outro, se fosse o caso. Mas não tem contato, tem só achismos, né? Pensamentos, idealizações e que não fazem, não tem novidade. Eu não sei se isso faz sentido para você, o que eu falei, enfim. Faz muito, Paula, porque é isso que a gente está falando. Mano, o crivo precisa ser a gente. Né? O crivo precisa perpassar, né, exatamente sobre quais são as nossas necessidades. O outro, sim, tem importância, mas a gente tem uma importância maior nesse sentido de
hierarquia de necessidades, hierarquia de valores, né? E a gente tem os nossos valores e as nossas necessidades e convicções. Então, o que a gente precisa aprender é que, assim, óbvio, né, a gente quer pertencer, porque nós somos seres sociais, né? Nós somos seres em relação. Mas a primeira atitude, talvez seja, e o primeiro convite que eu trago, é que a gente se pertença a nós mesmos, sabe? E a partir do momento em que a gente tem condições de se pertencer e morar naquilo que eu chamo de morada existencial, a gente precisa habitar dentro da gente, no sentido de estar aware, se dar conta, né, das nossas próprias necessidades. Porque é o que eu falo, se a gente tem necessidades e todos nós temos, e se a gente não cuidar delas, meu amigo, ninguém vai cuidar, a não ser você. Quer dizer, a gente precisa começar a assumir uma certa responsabilidade, e para isso eu gosto muito, né, do conceito de responsabilidade para a Gestalt, né? Porque a gente sabe que responsabilidade para a Gestalt significa habilidade para dar respostas. Isso quer dizer que não é aquela responsabilidade obrigatória, né? Que a gente é obrigado a fazer as coisas. Não é isso. É um prazer, inclusive, se torna cada vez mais funcional quando a gente, primeiro, habita na nossa morada, se torna proprietário e não inquilino, e a gente fala, eu tenho essa necessidade, e eu me dou o direito de sentir o que eu sinto, pensar o que eu penso e cuidar dessa necessidade como se fosse minha produção, porque assim o é, né? As nossas necessidades precisam se tornar as nossas melhores produções, porque essa é uma rota, né? Na verdade, a gente vai direcionando uma rota e uma linha, né, de conduta, né? É como se eu falasse para você assim, a gente começa, quando a gente habita e começa a se dar conta das nossas próprias necessidades, a gente tem um programa de direção que te dá sentido, inclusive, na tua vida, na tua meta. Então, assim, o que eu fui gostando muito de você, essa tua perspectiva social e a tua preocupação, né, com o outro, com os teus alunos, né? Eu lembro que quando a gente estava organizando o curso, a preocupação que você tinha, né, em ofertar um acolhimento mesmo, que fosse, a gente fez a aula virtual e que você não se preocupou com quantidade. Isso eu adorei em vocês, né? E aí, então, por isso que eu falei, você me ganhou nesta diferença. Porque hoje em dia, o que mais a gente vê é gente querendo ganhar dinheiro. Isso é óbvio, eu também quero, né? Não estou falando que os outros fazem isso. Mas, assim, de um jeito muito sem cuidado, buscando a produtividade. E aí, é um jeito que não tem um contato aprimorado e enriquecido. Sim. Eu gosto muito, sabe, de trabalhar nesse miudinho, né? Apesar de eu participar de eventos que são grandiosos em termos de quantidade, eu priorizo muito essa capacidade relacional que a gente tem, inclusive porque essas pessoas que fazem bem para a gente é o que eu chamo de adens de luz, né? A minha doença da inflamação cerebral é ADEN, né? Se chama ADEN. E ADEN de luz são os amores desenvolvidos elegantemente mantidos. Então, eu acho bacana, porque isso é um equilíbrio, principalmente para a gente driblar os comportamentos disfuncionais, Sim. né? Os contatos empobrecidos, que muitas vezes a gente tem mesmo. Isso faz com que a gente se cristalize, né? Exatamente. É uma frase da forma que você ensina. Será que está falando aqui uma frase da forma? Eu falo, quanto mais você quer entrar numa forma, mais você se perde na sua forma. Não sei se é isso. Eu tenho várias frases que eu gosto de trazer, né, como mantras, né? Então, o mantra que agora a gente vai começar o Setembro Amarelo, né? O mantra que eu mais tenho utilizado é o Se Tem Vida, Tem Jeito, que aí, inclusive, eu fiz um podcast, né, que eu convido vocês a ouvirem, porque é isso, a ouvir. Quando eu descobri o glaucoma, né, eu tive uma perda parcial, felizmente, né, do lado esquerdo, e isso me apavorou
apavorou muito mais do que eu fiquei apavorada na inflamação cerebral. Porque a possibilidade de não enxergar, né, faz com que eu perca, né, aquilo que eu tenho como minha maior função de contato, que é a visão, né? Uhum. Então, eu escrevo, eu gosto de escrever, então eu utilizo muito essa função de contato. E quando eu descobri o glaucoma, eu falei, eu preciso ampliar outras formas diferentes, né, para eu me comunicar com o mundo. E aí, então, eu falei, bom, então primeiro eu vou transformar os meus livros, que são todos escritos, né, impressos, eu vou transformar em e-books, em audiobooks, e aí veio, né, a sugestão da Paula Calbianco, que é a produtora do meu podcast, né? E ela me chama de Dindesa, porque é uma mistura de Dinda, porque eu sou madrinha dela com sutileza, então eu a chamo de afilheza, né? E aí, então, ela falou, Dindesa, vamos produzir, né? O que você acha? E eu falei, eu preciso produzir alguma coisa que possa me enriquecer, para eu não ficar parada e me lamentando que eu perdi a minha visão e que perderei, porque glaucoma é uma doença crônica que não tem cura, né? A gente precisa só fazer um ajuste, principalmente da pressão do nervo óptico, para eu não perder a visão totalmente. E aí, para mim, foi um deleite, porque eu tenho lido, né, trechos do meu livro, e o primeiro livro que eu escolhi foi A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. E é um livro que é a minha autobiografia. E aí, por quê? Porque foi num momento que eu tive a maior disfuncionalidade até então vivida. Então, foi aí que eu comecei também a trazer, né, um outro escopo para o meu trabalho, que além de, né, cuidar da prevenção do suicídio, do luto por suicídio e da pós-venção, eu comecei a me dedicar por um caminho que eu tenho gostado bastante, Paula, que é o acolhimento da vida. Eu tenho, assim, me deleitado e eu descobri que a minha vibe, assim, melhora, sabe? A minha energia melhora quando eu me dedico para as questões, primeiro, do acolhimento e da Uhum. saúde existencial. Então, eu entendi que, assim, precisei percorrer por muito tempo, por uma certa escuridão, né? E o meu medo de ficar na escuridão total, em termos da minha visão, fez com que eu me lançasse para uma luz, que tem sido esse projeto do podcast Se Tem Vida, Tem Jeito, tem sido uma forma de eu ampliar não somente a minha forminha carinesca, mas a possibilidade de eu falar, bom, eu ainda tenho outras formas, sem ser a escrita e por meio dos livros, eu ainda tenho que ampliar, né, realmente essas formas de me comunicar com o mundo e com as pessoas. E felizmente eu tenho recebido bastante apoio, né, Sim. nesse projeto. Quando você começa a falar, Karina, eu acho que assim, o que eu escuto quando você fala é que foi importante para você entrar de verdade em contato com a possibilidade de uma perda visual, com a possibilidade, inclusive, de todas as obras que você já tem, que você já produziu, e inclusive se dando conta do quanto seu material não era acessível a quem não enxerga. Mas para que você pudesse ter essa visão, você precisou entrar em contato com o que estava acontecendo. E aí talvez isso seja uma resposta até para todo mundo que está perguntando, pedindo ajuda, ou a respeito de perda por suicídio, ou a respeito de qualquer outra coisa com dores na vida. Me dá uma sensação assim, entrar em contato de verdade com você e entrar em contato de fato com a situação, por mais que isso vá doer muito, porque dói, não tem como evitar a dor, né? Assim, a gente pode fingir que ela não existe, mas isso não evita ela, porque ela continua doendo. Então, me deu uma sensação assim, quando eu me permito, esse contato deixa de ser disfuncional e aí eu posso fazer algo ativamente por ele. Algo ativamente a partir disso. E não ficar na disfuncionalidade, que é talvez fingir que isso não exista, talvez tomar, né, assim, pedir uma medicação para que aquilo suavize. Eu estou escutando um pouco isso. Eu não sei se é por aí que a gente está falando, mas
Eu não sei se isso também ajuda quem está escutando a entender o que a gente está falando sobre o contato, que é mesmo parar para perceber um pouco, né, o que está acontecendo. Porque a dor existe. Sim, e aí a gente precisa entender que se a gente olha para a nossa dor, ela dói, obviamente, mas é a partir dela que a gente consegue ressurgir das cinzas, é a partir do olhar para a nossa ferida que a gente tende a, inclusive, olhando para a feridinha, por exemplo, isso é um exemplo que eu sempre dou. Se eu falo para você assim, olha, fiz um machucado aqui no na minha mão. Aí eu falo para as pessoas, o que vocês sugerem que eu faça? E a gente adora dar palpite, né? Aí as pessoas falam assim, Karina, vai fazer um curativo, vai lá, vamos fazer se de repente, né, rasgou bastante, vamos dar alguns pontos. Você viu que a gente que está olhando e que é pedido uma sugestão, a gente dá uma sugestão e a gente cai na fazeção. E aí, como eu trabalho com o luto, e o luto é uma resposta natural de qualquer ser humano, um objeto, uma caneta, ela não vai sofrer luto. Agora, a gente vive luto, e isso é natural do ser humano, como uma resposta a esse ferimento que se fez. Então, o primeiro passo de um luto é a gente olhar para a ferida. Porque se a gente não olha para a ferida e não se dá conta que dói e que a gente está machucado, isso é contato sem awareness, que a gente fala em Gestalt. Quer dizer, contato todos nós temos, é muito errado em Gestalt terapia a gente falar, essa pessoa não faz contato. Contato é essa própria, né, interação com o meio ambiente. Ou seja, só que muitas vezes, se a gente não olhar e não se dá conta de que esta ferida dói, isso é a ampliação de awareness, né? Aí a coisa fica muito desintegrada. Então, qual que é o objetivo quando eu trago numa linguagem gestáltica? É a gente ampliar o contato e enriquecer e ampliar a nossa awareness no sentido de se dar conta desse sofrimento. Porque é o que você falou, remédio pode ajudar, mas não tira a dor. E é interessante porque a partir do momento em que a gente se apodera da nossa dor, e isso faz parte de um olhar que a gente chama em japonês, a gente fala de wabi-sabi. É quando a gente assume uma realidade e entende que a realidade é como ela deve ser. E que ela é perfeita por si só. Então, assim, não existe a perfeição. É na imperfeição que a gente vê uma certa perfeição, no sentido de que nada do que nos acontece é por acaso. Às vezes a gente fica se lamentando e fica brigando contra as coisas que nos acontecem. Isso é natural, porque a gente tem no processo de luto uma certa indignação, uma raiva, uma negação, uma barganha com Deus, às vezes a gente tem também. Só que a partir do momento em que você fala, a situação foi como ela precisou ser, e eu não poderia fazer, eu não tinha essa potência para mudar esta situação. O que eu tenho é a resposta, portanto, processo de luto, né? E eu tenho no meu processo de luto uma resposta para dar uma direção na minha vida, apesar do que me aconteceu. E aí isso tem, né, como pano de fundo a questão do Sartre, que ele fala que o importante é aquilo que você faz com o que te acontece. E muitas pessoas que eu tenho cuidado e eu tenho acompanhado, eu tenho o privilégio de acompanhar, né, o luto por suicídio, várias pessoas enlutadas. Por que é o privilégio? Porque é uma dor sem nome, né? Uhum. É óbvio que ninguém gostaria de passar por esse tsunami existencial. É óbvio que ninguém gostaria de viver a impotência que a gente é lançado quando um suicídio acontece. Mas o que eu tenho, e por isso o meu privilégio de acompanhar essas pessoas, é que elas dão respostas, inclusive enlutadas, em dor, e elas extraem flor de pedras. E quando eu falo extrair flor de pedras, elas oferecem uma certa beleza, inclusive, de continuar sobrevivendo apesar da dor. E é isso que é possível, essa esperança que é possível, mas a gente só vai sair do nosso sofrimento, primeiro, a partir do momento que você olhar para a sua dor, a partir do momento em que você reverenciar que a morte não tirou, né, a vivência que você passou com uma pessoa, pelo contrário, a morte ela faz com que a gente
tenha necessidade de assegurar as vivências, e isso a morte não tira, né? Eu tenho uma briga tão grande com a morte que eu me tornei, né, aliada e uma estudiosa, porque sabe aquela história, já que não dá para vencê-lo, junte-se a ele? Então foi por isso que eu me lancei, né, nos estudos sobre a morte, morrer, processo de luto, suicídio, né? Eu aprendi que, assim, a morte a gente não briga, a gente não pode ser onipotente, né, de falar, não, não venha. Não, ela vai acontecer, aliás, é a única certeza que a gente tem, e uma vez que a gente, então, aceita ser a realidade, a gente tende, então, olha para essa realidade com um olhar wabi-sabi, a gente fala, é isso que nós temos para hoje, infelizmente, já que a morte é tão poderosa e soberana, então o que me resta como um reles mortal é realmente levar a esperança e ajudar as pessoas a atravessarem esse caminho de escuridão que a gente é lançado para uma certa luz. E é isso que eu tenho feito, né, com os enlutados por suicídio principalmente. Então, por essa trajetória não é uma trajetória fácil, porque muitas vezes eu também não sei o que fazer, mas o que eu me coloco à disposição é falar para as pessoas, eu estou aqui, você não está sozinho. Sim. E a gente vai descobrir uma luz, né, no sentido de que você não vai estar na tua trajetória solitário. E nós vamos sair dessa, mas não estou falando e não estou prometendo utopicamente que você vai ficar super bem, porque eu também não estou, né? Então o processo de luto é um processo muito cuidadoso, é um processo de uma travessia de muito acolhimento e de muito respeito em relação aos sentimentos que o enlutado pode ter com ele e com as pessoas. Né? E é interessante de diferente, porque a dor do enlutado pelo suicídio, né, socialmente dizendo, assim, o suicídio socialmente dizendo, muitas vezes ele é não proibido, né? É um lugar não proibido, tem religiões que falam sobre nem rezar, né, por um morto que morreu por suicídio. Isso é visto como feio, como não possível, não bom. E aí ser enlutado por um suicida é terrível, porque a pessoa considera, né, se a gente olha socialmente dizendo, a sociedade diz que você não deveria fazer isso. Que você não deveria, né? Assim, que ele quase não merece a sua dor. Mas o quanto isso se torna um campo possível para um contato disfuncional, porque eu sinto, mas eu não deveria estar sentindo. Porque todo mundo diz que eu não deveria estar sentindo, mas foi uma escolha dele. Então eu não devo sentir isso, mas você sente. E como que você vai suspender o que você sente? Não é possível. Né? E quanto pesado isso pode se tornar para a pessoa se ela, de fato, não pode, não se dá o direito, a permissão de estar enlutada nesse momento. Então, eu acho que quando você fala desse lugar de quem dá colo, de quem diz, olha, para mim também não tá bom e vamos. É um lugar onde eu digo ao outro, onde você está o tempo todo dizendo para o outro, você pode estar mal. A dor eu acho real. E a dor é real. Né? Quando a gente sente a dor, a gente precisa legitimá-la, né? Porque, principalmente nos casos de suicídio, o suicídio é uma morte que traz muita culpa, muita vergonha, por ser um estigma, né? Por afrontar o nosso instinto de sobrevivência. Sim. E aí, né? Mas, por um outro lado, que a gente precisa considerar que isso causa um rebuliço, principalmente na sociedade, por isso que a gente precisa falar sobre o assunto de uma forma respeitosa, não escancarada, porque o suicídio já é uma morte escancarada, e a gente sabe que esse termo é da Maria Júlia Kovacs, morte escancarada é quando o privado se torna público, né? E aí, então, de qualquer jeito, a gente está lidando com uma morte que é escancarada, o privado, que é aquele luto que deveria ser vivido numa certa intimidade,
se torna escancarado, inclusive não reconhecido. Então, a gente tem sim no luto, isso que você está trazendo, Paula, que é um luto não reconhecido. Primeiro, muito em função da vergonha que o enlutado tem e o medo de ser acusado. E ele também vive uma certa culpa que ele, né, é considerado como a pessoa que não conseguiu, entre muito aspas, salvar aquele que se foi e que partiu pelo suicídio. Primeiro, uma das coisas que eu sempre falo, ninguém salva ninguém. Aliás, a gente não tem a onipotência, nem nós que somos mães, que demos a luz para os nossos filhos, a gente tem que dar alforria existencial para eles, no sentido de que, por mais que a gente queira blindá-los para qualquer tipo de ameaça, a gente não vai conseguir. E isso é uma das coisas que a gente precisa se coeducar, que os nossos filhos são ofertados para o mundo, não para a gente, para ser nossa continuidade existencial. Por que eu estou falando isso? Né? Porque a tendência confluente da gente falar, inclusive, que os nossos filhos são continuidades da gente, e a gente não vê uma certa diferenciação, começa a aparecer nesse estigma do suicídio também. Por quê? Quando alguém se mata, primeiro, aquele que é enlutado se vê extremamente impotente, né? Falando, eu não consegui viver a vida do outro, muito menos a morte do outro. E aí a gente precisa fazer essa diferenciação e essa discriminação. A vida do outro é a vida do outro, é a coisa mais óbvia que eu posso falar, mas a gente trabalha com, né, com a questão do óbvio, né? Mas, assim, em Gestalt, a gente utiliza essa ideia de que o óbvio é a coisa mais difícil de se ver. Por quê? Num caso de suicídio, normalmente é a única morte que a gente acha que a gente poderia mudar o desfecho da situação. Se alguém morre por câncer, você fala, o câncer matou. Se alguém morre por acidente de carro, né, fala, foi o carro que matou. Agora, o suicídio, ainda a gente acha que a gente poderia mudar a situação. Porque eu deveria ter feito, então aparecem as culpas. Eu deveria ter falado, aparecem toda uma energia que é o que a gente chama em Gestalt de retroflexão, que é uma forma de contato, quando se torna disfuncional, é autodestrutiva. Sim. Não por acaso, todas as retroflexões disfuncionais, elas desembocam em adoecimentos. Sejam lá concretos, em termos de doenças e sintomas no nosso corpo, na nossa corporeidade, seja na nossa alma, através do processo de morrência. Então, você percebe que, assim, esses contatos disfuncionais que a gente está falando, né, eles são, sim, né, quase como se fossem os precipitadores, aqueles que precipitam as dores de uma pessoa. E por isso que a gente precisa tomar muita atenção, né, e chamar a atenção para que a gente possa, né, orientar as pessoas para se acolherem. Porque aí envolve, né, a nossa habilidade para dar respostas para as nossas dores. Sim. Agora, fugindo, a vida cobra, né? Não é praga. Mas se a gente foge daquilo que é nosso, e que o que é nosso é o nosso sofrimento, né? E o que a gente faz a respeito dele, com ele, tem tudo a ver com a nossa habilidade para responder à situação, você entende? Entendo. E quando você vai falando, eu atendo família, né? Eu atendo muitas famílias. É impressionante como aparece, até no atendimento individual, quando a gente vai fazendo um genograma simples ou alguma coisa assim, o quanto o suicídio vai virando um segredo, né? E o quanto esses segredos prendem toda a família, né? Que vem depois. Em cima daquele segredo, em cima de algo que é velado, em cima de algo que não pode ser dito, algo que precisa ser um segredo. Exatamente por toda essa culpa, essa marca que fica em todos que sobrevivem, o quanto isso não pode ser dito, o quanto isso não deve ser passado adiante. E sempre com aquela, às vezes até com a fala, não vamos contar para mais ninguém da família, para não dar ideia para os outros. Como se isso fosse uma ideia, né? Como se eu fosse dar... Olha, eu vou te dizer uma novidade. E, na verdade, a pessoa conhece o suicídio, isso está sendo... Né? Assim, não é uma coisa nova.
todos nós temos a possibilidade, o impulso de morte. Todos temos, não é uma coisa nova, né? Nós já nascemos com isso. Mas é como se eu fosse dar ideia para alguém. Então, para você não dar ideia para nenhuma criança da família, ninguém que venha depois, então nós não falamos sobre isso. Só que isso vai fazendo essa marginalização nessa pessoa, nessa situação. E quantas pessoas, inclusive, somem, né, do genograma da família. Você pede para alguém fazer um genograma, ela fala assim, mas minha mãe tinha um irmão? Não tinha? Eu tenho que pesquisar, tenho que perguntar, porque eu não tenho certeza. E aquela informação demora a aparecer, né? Demora a surgir, e vai aparecendo todo um luto, todo um contato que não foi feito, toda uma relação que não foi possível ser feita, ou concretizada, ou olhada, porque aquilo vai sendo velado, né? É interessante e doloroso, porque depois, mesmo as outras gerações, quando se dão conta do que foi feito, é interessante que elas não ficam com o suicídio. O que mais marca elas e mais agride elas não é o suicídio, a forma do morrer, mas é a forma da exclusão. Isso sim marca as outras gerações. Que aí a gente volta a falar da questão da falta de pertencimento. Né? Por isso que cada vez mais a gente tem que fazer grupos de apoio, grupos e ofertar espaços para que haja essa fala sobre a dor, porque a dor silenciada, ela aumenta o sofrimento. E eu acho que o que você está falando é muito, assim, faz muito sentido para mim, porque um dos maiores cuidados que, aí, então, quando eu fiz o relatório do pós-doc, isso se originou em 2 livros, o livro Programa RAISE e Sobreviventes Enlutados por Suicídio, da Sumos Editorial, né? E lá tanto é que a capa é uma extração de flor de pedras, né? E lá eu coloco que o maior cuidado que a gente tem que ter é não tornar, né, o nome da pessoa que se matou um tabu. E que isso acontece muitas vezes, elas somem como se fosse, né, não fizessem parte desse sistema familiar, porque a crença errônea é que se a gente não falar, a gente não sofre. Mas está lá no sistema, já está lá, né, na perspectiva familiar, este sofrimento que já foi instalado. E realmente não é em função do suicídio, mas é muito em função desse ocultamento que nós temos, essa omissão da nossa dor. É uma forma de negar uma dor que é sistêmica, é familiar. Então, a gente não pode negar aquilo que é nosso. Então, muitas vezes eu vejo os enlutados se ressentindo, porque a minha mãe não deixa eu falar sobre meu irmão que se matou. Porque ela fala, não, a gente tem que passar, virar a página, né? Até por uma necessidade, né, de preservação, muitas vezes a gente foge, isso a gente tem um nome na Gestalt que é deflexão, né? A gente dá uma saboneteada porque dói bastante o contato com o sofrimento, porque a gente imagina que a gente não vai dar conta, mas eu acho que é muito importante, né? Então, primeiro, não omitir e não tornar o nome da pessoa que se matou um tabu. E uma outra coisa que eu costumo falar é que, assim, também existe um outro cuidado importante. É você não expor, né, os sobreviventes também. Então, você viu que a gente passa, né, em 2 polos, quase polaridades, né, que a exposição, às vezes, é enorme. Então, muitas vezes, tem jornalistas que me pedem, né, contatos de enlutados, e eu não dou. Porque, assim, eu não acho que precisa ser show, sabe? Não acho que a dor alheia. Então, eu respeito muito isso, eu não passo, né? E se eu passar, eu converso com a pessoa para ver se ela me permite, me autoriza. Bom, e um outro lado é a gente não fingir que não aconteceu. Sim. Então, você viu que a gente está lidando com uma polaridade que se torna também disfuncional, porque é como se fosse a gangorra. Na impotência, a gente se lança para onipotência, né? E o que a gente precisa fazer, e talvez, né, o antídoto de todo esse contato disfuncional seja: fica na potência, fica na possibilidade, no poder falar, que eu estou vendo aqui, né? Quando a gente pode falar, e esta é a minha questão sempre, por que se calar se o falar é tão importante? Né? Porque
a gente fica na potência. E a potência da gente conversar sobre isso, olha só, né? Passa o tempo e a gente tinha muito mais assunto para falar. Muito. Né? É que a gente tem que ficar no limite, né? Porque agora estamos quase terminando a live, tô entendendo. Agora faltam 10 minutinhos no máximo e a gente vai ser expulsa da live, porque o Instagram, ele segue direitinho, ele não tem essa. Ele não tem, tá tendo audiência, ele continua, não. Ele cai para todo mundo, não importa quantos segue. Mas é isso. Eu não sei se o pessoal que está assistindo ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vi algumas pessoas. Alguém tinha perguntado a respeito de. Pediu para você a bibliografia a respeito do assunto de suicídio. E assim, acho que são os seus livros, né? Você teria algum outro, então, mas eu fala tenho no sobre meu seus site. livros. Eu tenho no meu site, tenho nos meus livros, no meu site vocês podem baixar a bibliografia sobre prevenção de suicídio e de pós-venção. Estou colocando aqui, tá? E também no meu site tem na loja virtual todos os meus livros, que fiquem à vontade. Então eu disponibilizo primeiro, né, bibliografia, né, tanto de prevenção quanto pós-venção, e também tem a loja virtual que vocês podem comprar os meus livros. Eu coloquei aqui, porque eu não sei escrever muito facinho no celular, tá com www em letra maiúscula, mas vocês sabem que é minúsculo, né? karinafukumitsu.com.br, tá? Lá vocês encontram bastante material, né? Então, quer baixar a bibliografia de prevenção, luto por suicídio e pós-venção? Tem lá. Quer encontrar a minha agenda de cursos? Tem lá. Quer encontrar os meus livros para comprar? Tem lá também. Então, eu estou investindo bastante para que seja um site, né? E bibliografia de contato disfuncional. Formas de contato, a gente tem, eu organizo juntamente com a Lilian Meyer Frazão uma coleção de Gestalt terapia. Nós estamos Fantástico. no volume 6. Em breve lançaremos o volume 7, mas aí eu deixo só como misterinho, quando e como, né? Mas assim, a gente tem bastante bibliografia que fala sobre esses contatos, formas de contatos disfuncionais. Falamos em vários volumes, né? Então eles são direcionados para assuntos diferentes. Então te convido também, e que no meu site também tem esses livros da coleção de Gestalt terapia para vender, tá bom? São livros excelentes. Eu recomendo a todo mundo que está estudando Gestalt terapia, que ainda não leu, leiam, porque é um livro também feito por muitos autores, né? Então, vocês vão poder conhecer grandes nomes da Gestalt terapia por essa obra que elas organizam. É muito bom mesmo, de verdade. Acho que vale a leitura. Bem, te agradeço muito, Karina, por você ter aceito. Agradeço a todo mundo que está aqui assistindo. E, obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar um direct para a Karina ou para mim, a gente vai responder em algum momento. E te agradeço demais, Karina, por você ter tirado um pouquinho da sua segunda-feira para estar aqui. Uma live que já estava agendada há bastante tempo e a gente, enfim, conseguiu fazer. Muito obrigada. Querida, um beijo para você, mantenho o meu carinho, minha admiração por você e pelo teu jeitinho. É muito especial o teu jeitinho, não tinha como negar, tá bom? Obrigada. Então, queridos que estão nos assistindo, muito obrigada pela companhia e pela prosa até agora. Foi muito funcional para mim. Eu fiquei bem, foi legal. Ó, e vai ficar salvo sim, tá, gente? Como vocês pediram, vai ficar salvo. Se vocês puderem depois direcionar para as pessoas, mandar as pessoas olharem, ou até mesmo salvar para depois vocês assistirem de novo, fiquem à vontade, tá? Vai ficar salvo aqui no IGTV. Tá eu também vou salvar, tá bom? Assim que eu pegar o link, eu já salvo também. Vai ficar também no meu canal e no canal do YouTube, tá bom? Beijo, gente. Querida, um beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.